Graça e paz, povo de Deus, como está? Você que veio ao culto hoje, que Deus venha te abençoar muito nessa noite abençoada. Mas hoje nós estamos aqui no cemitério Campo da Saudade, alguns de vocês já devem conhecer, é um dos principais cemitérios de Açailândia. E o que nós viemos fazer aqui hoje? Venha comigo e, sem dúvida alguma, você vai receber nessa noite uma mensagem para o seu coração. Nos acompanhe nessa jornada tão interessante. Já na entrada aqui do cemitério Campo da Saudade, você está vendo, é um lugar bem sossegado, bem tranquilo. Eu quis vir só hoje, exatamente, porque aqui é um lugar também de solidão, verdade? Muitos que estão aqui vieram acompanhados por seus familiares e amigos e estão só aqui. Por isso eu vim só. Para alguns é até uma surpresa. Existem algumas pessoas que estão aqui visitando os túmulos, dos seus entes queridos. Mas eu gostaria de falar para vocês o motivo por que estamos aqui. Nós estamos numa série de mensagens chamado Céu ou Inferno, a última fronteira do nosso destino. E nessa primeira mensagem dessa série, nós vamos estar falando sobre a morte. O que é a morte? O porquê da morte? E nada melhor do que estar no cemitério, exatamente isso, para falar sobre esse tema. Vem comigo e vamos entender melhor o que é a morte. Alguns a chamam de óbito, falecimento, passamento, outros chamam de desencarne. Muitos termos são usados para a morte. Sem dúvida, a morte é um tema controverso, assustador, cheio de tabus. Muitos não gostam de ouvir falar sobre isso. Mas é necessário você ouvir, nós ouvirmos falar sobre isso. O dicionário Aurélio traz pelo menos 6 definições do que é morte. Primeiro, o ato de morrer. Segundo, o fim da vida. Em terceiro lugar, o dicionário diz que é a cessação da vida. Em quarto lugar, o dicionário diz que é a destruição. Em quinto lugar, diz que é a causa de ruína. Em sexto lugar, o dicionário diz que a morte é o fim de todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo 89, 48, qual homem virá ao mundo e não passará pela morte? Ou qual homem que virá ao mundo e não enfrentará a sepultura? Amigos, uma certeza nós temos na vida, desde o nosso nascimento, que é: todos enfrentarão a morte. Um dia, eu e você poderemos estar aqui. É a única certeza que nós temos em vida, é que um dia nós iremos morrer. Quem nunca passou por uma experiência de quase morte? Eu já passei pelo menos umas 2 vezes. É terrível. Passa um filme na sua cabeça. Eu me lembro que quando eu fazia missões num povoado aqui do Maranhão, nós pegávamos carona todas as noites para vir à cidade. E numa dessas caronas, eu me lembro que era um carro, eu não sei se ele estava escuro, era à noite, eu dei a mão, ele parou lá na frente. E eu não sei se era verdura que tinha em cima, caixotes de verdura, ou era peixe, eu não sei exatamente o que era. Estava muito escuro. Ele parou lá na frente e eu então corri para
Subi em cima do carro. O moço disse para subir em cima, mas algo tocou no meu coração para não ir com ele. Então eu disse: não, pode continuar, pode ir embora. E ele foi. 15 minutos, 20 minutos depois passou um ônibus e eu peguei o ônibus. E indo no ônibus de caminho à cidade, quando nós passávamos por uma ladeira bem fechada, uma curva fechada, aquele carro estava tombado naquela curva. Se eu tivesse em cima daquele carro, provavelmente eu estaria morto hoje. Muitos de vocês que estão assistindo talvez já tenham passado por alguma experiência de quase morrer. Éramos para estar aqui hoje, quem sabe. Como é difícil entender a morte, não é verdade? É algo tão surreal, tão difícil muitas vezes de aceitar. Sabe, familiares, amigos, pessoas próximas e que estavam ali do seu lado e muitas vezes elas de uma hora para outra morrem e desaparecem do seu convívio. É muito difícil isso. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 1:4: geração vem, geração vai, e a terra permanece para sempre. Sim, esse é o sentido natural da vida. Um dia nós nascemos, nos criamos e passamos por esse mundo. Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Do pó veio o homem e ao pó vai voltar, e suas riquezas vão ficar. Levanta-se o sol, põe-se o sol, e a sua origem retorna novamente. A vida e seus ciclos, formas que retornam ao princípio. Deus e o homem, perfeita união. A vida e seus ciclos, formas que retornam ao princípio. Deus e o homem, perfeita união. Quantas sepulturas, não é verdade? Alguns chamam de catacumbas, túmulos, mas aqui dentro estão enterradas centenas e dezenas de pessoas que morreram de formas diferentes, formas muitas vezes catastróficas. Alguns morreram assassinados. Conheço amigos meus aqui, já observei, conhecia, né? Que morreram assassinados. Outros morreram de acidentes terríveis, de carros, de moto, de ônibus, avião, quem sabe, afogadas. Outras morreram de causas desconhecidas, doenças principalmente. A maioria das pessoas que estão enterradas nesses túmulos, sepultadas, sem vida, morreram de doenças. Várias doenças hoje afligem o ser humano e, sem dúvida, muitos que estão aqui passaram por isso. Nesses túmulos estão enterradas pessoas que se suicidaram, tiraram suas próprias vidas, não aguentaram o curso da sua vida da forma que estavam vivendo, e aqui estão. Não existe tipos de morte, simplesmente a morte vem, e um dia ela chega para cada um. Mas independente da forma que a morte chegou a cada um desses daqui, o que nós entendemos é que todos vieram para o mesmo lugar. Você vai ouvir nesse áudio e também
alguns vídeos, algumas curiosidades interessantes sobre a morte. Acompanhe aí. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Qual é a única certeza que temos na vida? A morte. O que de fato acontece depois que deixamos o mundo? Reencarnação? Paraíso? Inferno? Bom, ninguém sabe ao certo o que acontece com a gente depois que morremos. Mas não vá achando que esse tema é um completo mistério. No vídeo de hoje, acredite ou não, curiosidades assustadoras sobre a morte. Perda de visão. Você já ficou curioso para saber qual a sensação de morrer? Provavelmente não, né? Mas vou adiantar para você que a experiência não é nada legal. Quando uma pessoa morre, o primeiro sentido que ela perde é a visão. Ou seja, a pessoa fica cega, em seguida perde o paladar, olfato, tato e, por último, a audição. Consciência fora do corpo. Talvez uma das mortes mais improváveis, mas com certeza uma das mais assustadoras, é a decapitação. Muitos de vocês devem achar que a gente morre no meio do processo, já que perder a cabeça é algo 100% fatal. Pois saiba que mesmo que você perca sua cabeça, você irá ficar consciente por cerca de 20 segundos. Naturalmente mais resistente. Que corpos orgânicos são ótimos adubantes, você já deve saber. Inclusive, já existe até caixões ecologicamente corretos que ajudam o planeta. Mas sabia que atualmente o nosso corpo está demorando mais tempo para se decompor do que nos séculos passados? Uma das explicações para isso deve ao fato de estarmos consumindo diariamente produtos com conservantes. A morte mais cara. Você conhece Alexandre Magno? Não? Que tal Alexandre o Grande? Após sua morte, foi construída uma estrada gigante do Egito até a Babilônia. Se tal estrada fosse construída hoje, ela custaria por volta de 600 milhões de dólares, algo em torno de 2 bilhões e 200 reais, tornando esse o funeral mais caro da história. A solidão no espaço. Conhece Star Trek? Aquele filme popular entre os nerds? Pois saiba que o criador dele, Gene Roddenberry, foi a primeira pessoa em toda a história a ter suas cinzas jogadas no espaço. Após toda a cerimônia, suas cinzas foram colocadas em um foguete e depois espalhadas pelo vácuo. Estatísticas que parecem mentira. Por ano, cerca de 100 pessoas morrem em todo o mundo por engasgarem com um lápis ou caneta. Cerca de 2.500 pessoas morrem todos os anos unicamente pelo fato de serem canhotas. As mortes se dão devido ao uso de máquinas e ferramentas feitas para destros. É mais provável você morrer por conta de uma rolha de champanhe do que por uma picada de aranha. Último suspiro. Existe uma história que diz que quando o inventor Thomas Edison morreu, em 1931, Henry Ford, fundador da Ford Motors, havia guardado o último suspiro de vida de Thomas em uma garrafa. Claro que nada disso foi confirmado, mas é bem estranho. Muita gente. Estima-se que cerca de 100 bilhões de pessoas já morreram desde que o homem surgiu no planeta, enquanto a população atual é de cerca de 7 bilhões.
mortos-vivos. Na Europa do século XIX, existiam tantas evidências anedóticas de pessoas vivas que eram declaradas mortas erroneamente, que os cadáveres eram levados para uma espécie de hospital para mortos, onde eram vigiados à espera de sinais de putrefação. A cremação. A temperatura das incineradoras atinge cerca de 1000 graus, através do gás natural. Apesar desse alto nível de calor, são necessárias várias horas para completar a cremação. Ainda também depende se o defunto é obeso, já que a gordura corporal entra em combustão mais facilmente. Rebelião das máquinas. Sabemos que uma hora ou outra os robôs serão super inteligentes, alguns portarão até armas. Mas a humanidade deve se preocupar com isso? Saiba que a primeira morte por um robô já foi confirmada no Japão. O trabalhador Kinji Urada foi atingido fatalmente por um robô em uma empresa automotiva. Claro que foi apenas um acidente, mas é algo a se pensar. Consumido por enzimas. Aos 3 dias da morte, as enzimas digeridas em uma refeição começarão a devorar o corpo. As células fraturadas se converterão em comida para as bactérias vivas do intestino, as quais liberarão suficiente gás tóxico para inchar o defunto e forçar os olhos para que saiam das órbitas. Olha, irmãos, eu confesso que está sendo bem difícil fazer essa primeira parte do nosso estudo bíblico. Na maioria das vezes eu estou só aqui nesse cemitério, às vezes aparecem pessoas e pessoas esporadicamente, mas os sentimentos aqui, eles se afloram mesmo, sabe? Já nesse tempo que eu estou aqui, mais ou menos duas horas filmando algumas coisas, nós sentimos tanta coisa. O sentimento de nostalgia, por exemplo, que é o sentimento de sentir falta, sabe? Tantas pessoas que estão aqui enterradas, que para os seus parentes parece que ainda estão vivos, porque eles visitam, outros choram ainda no túmulo, colocam velas, depositam flores, e a saudade bate, com certeza. Eu observei túmulos de amigos meus, e a gente olha as fotos e bate aquele sentimento nostálgico, sabe? De falta, de saudade. Então, bem difícil de estar aqui fazendo isso. Mas ao mesmo tempo, é uma oportunidade da gente meditar também. Eu já estive aqui lendo alguns textos da Bíblia, de meditar, de tentar compreender o que é a morte, que não é uma coisa fácil de se lidar, mas nós iremos passar. E a palavra de Deus está repleta de versículos sobre isso. Eu poderia ficar a tarde toda ou a manhã toda falando disso. E sentimento de dor, de perca, sentimento de tristeza, de aflição, de medo. Olha, é um local onde a gente se arrepia. Sentimos medo. Pois é, medo. Nesse momento eu acho que eu estou só aqui nesse cemitério. Pelo menos eu estou vendo uma alma viva. E dá um pouco de medo. Aqui na minha frente, por mais incrível e inusitado que pareça, existe um túmulo que está aberto. Então, bate o medo, muitas vezes, de você estar aqui. Mas ao mesmo tempo eu sei que quem está dentro desses túmulos nada mais pode fazer. Será que antes de morrer, o ser humano sente alguns indícios de que a morte está se aproximando? Enquanto eu vou estar
olhando algumas sepulturas de alguns amigos meus que eu já visualizei aqui, você vai ver essa matéria tão interessante de indícios que acontece com o ser humano pouco tempo antes dele morrer. Às vezes pode acontecer sim. Então veja como isso é interessante. Acompanhe aí. Quando falamos de morte, logo vem em nossa cabeça a tristeza. Perder alguém amado não é fácil e temos que nos acostumar com esse processo natural da vida. Afinal, ela pode terminar em questão de minutos, você querendo ou não. Várias crenças pregam a reencarnação, outras uma paz eterna ou até um encontro com Deus. Isso é impossível sabermos diante as circunstâncias atuais. Mas com certeza você já deve ter pensado: que injustiça! Será que somos avisados antes de ir dessa para uma outra? É claro que nada que será falado aqui deve ser levado como algo 100% correto e absoluto. Entretanto, baseado em alguns estudos, chegaram em algumas conclusões e perceberam que sim, a morte avisa quando está vindo. Mais precisamente, dias, semanas ou meses antes do falecimento. Ocorridos entre 6 e 3 meses antes da morte, os sinais a seguir podem ser de 3 tipos: corporais, mentais e sonhados. Obviamente, sentir algum deles de forma aleatória não indica morte iminente, mas se persistirem durante semanas, é provável que essa pessoa está de fato morrendo. O seu corpo pode emitir os seguintes sinais: soluçar continuamente ao urinar ou defecar, não ouvir o zumbido interno do ouvido ao tapá-lo, o sangue não voltar com rapidez às unhas quando apertamos ou relaxamos a pressão, não sentir gosto ou cheiro das coisas sem motivo algum, esfriamento do hálito, encolhimento da língua, não ver sombras e formas coloridas ao forçar a vista no escuro, ter a alucinação de uma bola de fogo como um sol à noite e uma diminuição considerável da saliva. Já os mentais apresentam mudança do temperamento atual sem motivo, deixar de gostar da própria casa, de amigos e de outros objetos de apego, sentir tristeza sem razão alguma, perda de força e clareza de sabedoria e inteligência. Os sinais sonhados podem incluir sonhos repetidos de que estamos caindo de uma montanha alta ou viajando nus e sozinhos através de um grande deserto. É mais comum que esses sinais indiquem uma morte súbita, como um infarto fulminante, derrame, tumores não tratados ou alguma infecção generalizada. Devemos levar em consideração também aqueles sinais de pessoas que já estão enfermas e com 80% de chances de morte, como a falta de apetite extremo, uma sensação de paz e serenidade, alucinações, lembranças passadas como se fosse um filme de sua vida toda passando em segundos diante de seus olhos, e o frio, que acontecem bem nos milésimos ante a morte. Alguns dizem que nesse cemitério aqui especificamente existe uma divisão. Uma parte é dos ricos, outra parte é dos pobres. Mas como pode ser isso? Se quando nós entramos aqui no cemitério existem 4 grandes paredões que fecham o cemitério. Todos estão no mesmo lugar. E essa é a vida. Quando nós morremos, nós vamos para o mesmo lugar. Eclesiastes 3:20 diz que quando morremos, todos vamos para o mesmo lugar. Então não existe essa de ser rico ou pobre. Todos estão enterrados no mesmo lugar. A questão, os altos e os baixos, os gordos e os magros. A questão, os sábios e os indoutos. A questão, aqueles que estavam bem de saúde, mas morreram de formas
catastróficas muitas vezes, e aqueles que estavam doentes, os negros e os brancos, os feios e os bonitos. Aqui estão os religiosos e não religiosos, o evangélico, o católico, o espírita, o macumbeiro, o umbandista, o muçulmano. Aqui está também o hinduísta. Neste lugar não existe religião. A morte trouxe todos para o mesmo lugar. Todos estão nas 4 paredes que fecham o cemitério. Quantos sonhos e projetos estão enterrados em um cemitério? Dentro desses túmulos, dessas sepulturas profundas muitas vezes. Pessoas que tinham anseios, desejos, que sonhavam em ser alguém, e sonhavam em ter, e acabaram perdendo suas vidas, e acabaram morrendo. Aqui existem pessoas que queriam ser engenheiros, médicos, outros tinham a intenção, o desejo de ser, quem sabe, pedreiro, de ser zelador, ou alguns já estavam cumprindo sua carreira de médico, de engenheiro, motorista, taxista, mototáxi. Outros eram vendedores, arquitetos. São sonhos enterrados. Para as pessoas que são orgulhosas, prepotentes, arrogantes, que acham que pode tudo e os outros não podem, que acham que são talvez a última bolacha do pacote, ou acham que pode pisar nos outros. Para as pessoas que estão aí assistindo esse vídeo, que acham-se autossuficientes, que ninguém mais pode dar-lhes conselho, não aceita o conselho de pais, de amigos, de parentes, de ninguém, são autossuficientes. Saibam de uma coisa, amigos, a Bíblia diz que Deus abate os orgulhosos, mas Ele exalta os humildes. É num lugar desse que nós meditamos profundamente nesse aspecto. Para que tanto orgulho? Para que tanta arrogância se um dia você vai estar aqui, independente do dinheiro ou da condição social que você tem? Não vale a pena. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes. Enquanto em vida, cuide disso. Sabe, aquela pessoa que você não consegue perdoar, perdoa urgente. Aquela pessoa que você não consegue pedir perdão, vai, faça isso, peça perdão. Não deixe para fazer isso depois que morrer, pois não vai dar mais tempo. Não dá. Esse é o lugar onde você estará. Ame as pessoas,
ame os seus amigos, ame a sua família, cuide mais dos seus parentes, cuide das pessoas que estão ao seu lado, pois a sepultura é o nosso destino final. E o orgulho não compensa, a arrogância não compensa. Quando nós chegamos aqui e observamos todas essas cruzes, túmulos, sepulturas, aqui estão arrogantes, aqui estão orgulhosos, pessoas prepotentes e pisavam nos outros, se achavam maiorais e grandes nessa terra, e hoje são pó, apenas isso. Ao findar o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amados irmãos e amigos que ficaram até agora conosco, assistindo esse vídeo, tentando entender os caminhos desconhecidos da morte, eu quero deixar um último texto bíblico para que nós venhamos refletir e meditar sobre isso. Está no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 em diante, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e Ele se compadecerá de ti. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grande em perdoar todos os nossos pecados. Meus amigos, essa palavra, ela vem de encontro a tudo que nós ouvimos hoje. É bem verdade que no próximo estudo, na segunda parte, nós iremos falar o que vem depois da morte. Mas é necessário que enquanto em vida, como diz a palavra de Deus no capítulo 55, versículo 6, nós temos que buscar ao Senhor com toda a nossa força, enquanto nós podemos achar. Nós temos que invocá-lo enquanto Ele ainda está perto. Porque, amigos, o dia em que nós morrermos, nós não teremos mais tempo para isso. Por isso que é importante você fazer isso hoje, agora. É num lugar desses que nós refletimos sobre como está a nossa vida hoje. O que de bom ou de mal estamos fazendo e o que eu posso melhorar. E a única forma de nós melhorarmos é encontrando o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Por isso eu deixo essa última mensagem para você, simples e objetiva. Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está próximo, pois amanhã pode ser muito tarde. Faça isso hoje, agora. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde,
Hoje Cristo te quer libertar. Amigos e irmãos, eu quero finalizar essa primeira parte da nossa série de mensagens sobre céu e inferno, a última fronteira do nosso destino. Eu quero finalizar com uma oração, orando pela sua vida, orando pela sua família, orando pelos seus amigos, para que vocês venham reconhecer o valor da vida e venham entender, amigos, que enquanto estamos em vida, temos que ser melhores, temos que melhorar o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa espiritualidade em Deus. E sem dúvida alguma, esse mundo vai ver passar por ele pessoas de honra, pessoas que abençoaram e foram abençoadas. Vamos orar, encerrando então essa primeira parte dessa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu que és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, nós estamos aqui, ó Deus, num local, num cemitério, onde centenas e dezenas de pessoas estão enterradas, mortas. Mas mesmo assim, Senhor, nós viemos te agradecer pela vida e te agradecer também, Senhor, por tudo que somos e que temos, e pedir para que o Senhor transforme a cada um de nós. É num lugar desse, Senhor, onde nós analisamos, refletimos e pensamos melhor sobre a nossa vida, quem somos, o que queremos de nós, o que queremos dos outros, o que queremos para nós, o que queremos para os outros. É num lugar desse, Senhor, onde nós analisamos o que será melhor fazer enquanto estamos vivos. Nós te pedimos nesse dia, Senhor, vem, transforma cada um, muda cada um que ouviu e que vai estar acompanhando essa série de estudos. E nós cremos, Senhor, que grandes coisas acontecerão com eles. Em nome de Jesus. Amém. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está próximo. Isaías 55:6. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe e até a segunda parte da nossa série de mensagens sobre céu ou inferno, a última fronteira do nosso destino. Leia a Bíblia e encontre a salvação. Libertar.